Pessoal, para nós é uma alegria muito grande, né? Amigos Fraternos, na verdade, o que acontece? É uma instituição que nós, vamos dizer assim, nós não demos toda essa contribuição, esse incentivo assim, que o senhor falou com muita bondade, né? Na verdade, nós mais acompanhamos a formação, né, a implantação da campanha do quilo e tal, e hoje nós tivemos mais uma informação a respeito dos trabalhos de mediunidade, de passe de mediunidade. E isso, para mim, era uma coisa, inclusive, que eu saí de casa pensando: será que eles já atingiram os trabalhos mediúnicos? Aí, sem eu perguntar, ele já me disse, e isso me deu mais uma alegria. Por quê? Porque a gente tem um carinho muito especial pelos amigos fraternos. É a mesma coisa, você vê uma criança nascer, então você pega amor, né? Se você é o pai e a mãe, mais ainda, né? Mas você viu aquele desenvolvimento, aquela fraternidade, aquela alegria, a, aqueles bons frutos, então a gente fica feliz, é claro. Então eu me sinto vinculado a essa instituição pelo coração, por causa dessa experiência que nós tivemos, né? Tivemos aqui uma vez fazendo a campanha do Quilo, fiz campanha do Quilo, inclusive com o Silvio. Na ocasião, o pessoal dizia assim: você vai ficar num ambiente mais assim dos idosos ou vai no do jovem mesmo? Eu disse: não, eu vou no do jovem. Aí, só que a área dos jovens fazia a campanha era muita ladeira lá em cima. Aí subindo ladeira, descendo ladeira, subindo ladeira, descendo ladeira, Silvio junto. Aí eu digo: pelo amor de Deus, Silvio está achando que eu sou a reencarnação de Caifás, que traiu Jesus, prendeu Jesus, então botou para subir e descer, na brincadeira, né? Então você vê que até na campanha do Quilo, nesses trabalhos, existe um extravasamento de alegria, de fraternidade, de união. Isso é uma maravilha, né? Isso é característica do trabalho do Cristo, que ele desenvolve a amizade, desenvolve a união, desenvolve a fraternidade, né? Então, beleza, nós fazemos parte da fraternidade espírita de Campanha do Quilo, que fica lá em Santo Amaro. Essa instituição ela foi fundada por Elias Soldeira em 1947. O objetivo era o seguinte: era organizar e divulgar a Campanha do Quilo no estado de Pernambuco. Por quê? Porque quando o seu Sobreira chegou, ele começou fazendo campanha do Quilo lá para o Ceci Costa, que estava passando por uma dificuldade grande, que era Orfanato Ceci Costa. Eu estou destacando essa condição de orfanato porque o tema de hoje vai focalizar os órfãos, né? Então, o Orfanato Ceci Costa foi a primeira instituição que recebeu a campanha do Quilo. Depois, outros centros foram aderindo, foram fazendo campanha do Ceci Costa, foram lá Batista de Carvalho, e por aí vai. Então, várias instituições, fundaram-se novas instituições, né, de amparo à velhice, amparo à criança necessitada. E aí a campanha foi se desenvolvendo, aí a orientação espiritual é: funde uma instituição para orientar, para incentivar a campanha do Quilo. Então essa é a instituição que a gente faz parte, a Fraternidade da Campanha do Quilo. Hoje, o nosso tema é os órfãos. Eu vou ler o tema aqui no Evangelho, e aí em seguida a gente vai fazendo os comentários, tá certo? Na verdade, eu vou dizer uma coisa a vocês: eu me perdi um pouco, né, aqui no tema, mas eu vou achar. Tem índice para isso. Eu vou olhar aqui no índice. Aqui, não achei. A beneficência, a piedade, os órfãos. Item 18. Então, pessoal, vamos prestar atenção nessa leitura e depois a gente vai fazer o comentário, tá certo? Vamos lá. Os órfãos é uma mensagem
anônima. A entidade espiritual que deu essa comunicação, ele assinou assim, um espírito familiar. Então ele não disse o nome, ele disse, eu sou um amigo espiritual. Que às vezes os espíritos, quando se comunicam, às vezes eles se identificam. Podem ser espíritos amigos nossos, né? Parentes que foram do mundo espiritual, ou espíritos já conhecidos, por exemplo, Bezerra de Menezes, pode se comunicar, pode. Um enviado de Bezerra de Menezes pode se comunicar, pode. Ou um espírito que a gente não conhece, mas muitas vezes pode ser um espírito bom. A gente não conhece, mas pode ser um espírito evoluído, um espírito orientador. Então é o caso aqui. Essa entidade espiritual aqui deu essa mensagem em Paris, 1860, no ano de 1860, mas ele não se identificou. Então vamos ler a mensagem dele, que Allan Kardec resolveu colocar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele entendeu que essa mensagem ajudava a gente compreender a mensagem de Jesus, ou seja, uma mensagem cristã, genuinamente cristã. Então ele colocou aqui, vamos ver como é essa mensagem. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. É verdade, né? Deus permite que haja órfãos para vos exortar a lhes servirdes de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Que quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos foi cara, numa outra encarnação, e se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óvulos frequentemente são bem amargos. Ele quer dizer assim, que a verdadeira caridade é a caridade fraterna, é a caridade que ela significa carinho. Tinha um orador espírita que ele dizia assim, a palavra caridade, ela é da mesma origem da palavra carinho. Então, fazer o bem é preciso que a gente faça com simpatia, com amizade, com fraternidade, com carinho. Né? A gente não é só dar o alimento material, não só dar uma roupa, mas dar com carinho. Porque tem gente que dá com desprezo. Né? Pode ser até que humilhe a pessoa que esteja recebendo. Pode acontecer. Ele dá uma sopa, dá uma roupa, mas fala alguma coisa que machuca a pessoa. Porque a pessoa, quando ela está necessitada, ela fica mais sensível. Então é preciso que a gente tenha cuidado com o sentimento daquela pessoa. Né? Quantas vezes eles, os benefícios, a ajuda que a gente dá, seriam recusados se em casa a doença e a privação não nos esperassem. Se a pessoa não tivesse muito necessitada, ela não queria nem receber. Não precisa dar, né? Por causa do sentimento do orgulho ferido, né? Que aí todos nós, infelizmente, ainda temos. Né? Então, a pessoa, se não tivesse lá atrás dela uma pessoa necessitada, a fome, talvez pelo fato da gente não ter sido caridoso, não ter sido carinhoso, aí a pessoa até rejeitaria. Mas não é assim que a gente faz, né? A gente procura ser amigo. Né? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios. Uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere o coração que sangra. E pensai que, fazendo o bem, trabalhais
para vós mesmos e para os vossos. Você veja que mensagem curtinha, mas cheia de ensinamentos importantes. Tem um ensinamento aqui que eu acho importante a gente não esquecer. Quando a gente pratica o bem, a gente diz assim, naturalmente nós, muitas vezes as pessoas dizem assim, Isolato, eu não pratico muito o bem como deveria praticar, não. A gente faz alguns trabalhos, faz uma campanha de tiro, faz algum outro trabalho de beneficência, né? A gente participa dos trabalhos de beneficência, nós espíritas participamos. Não é um bem gigantesco, não. É um pouquinho de bem que a gente faz, mas a gente faz. Aí tem gente que diz assim, mas rapaz, em vez de você dedicar um domingo à sua família, você vai ver campanha do quilo, e os seus filhos? Aí eu raciocínio da seguinte maneira, a gente tem possibilidade, né? Quando a gente tem um filho maiorzinho, pode ficar com a mãe, não é uma criancinha, se a gente sair vai ficar abandonado, vai ficar sozinho, não é essa situação. É uma situação que os meninos chegaram numa idade que dá para eles ficarem em casa, já tem juízo, né? Eu já posso sair para fazer a campanha do quilo, faço a campanha do quilo, volto, domingo de tarde vou fazer um passeio com minha esposa e meus filhos, ou sábado, eu vou dar assistência, durante a semana estou lá dando assistência aos meus filhos. Então, a gente se dedica à família, mas procura fazer algo bem também a outras pessoas que são da nossa família pelo coração, que são nossos irmãos por parte de Deus. Então, se a gente também dedica um pouco do nosso tempo para ajudar outros irmãos, além da nossa família, nós estamos nos beneficiando, porque nós recebemos bons fluidos, boas energias. Muitas vezes, aqueles obsessores que querem nos prejudicar, eles assistindo a gente fazer o bem ao próximo, eles desistem. Eles dizem assim, poxa, Isolato, que eu era um camarada que fez o mal a mim, mas ele agora está querendo fazer o bem. Sabe uma coisa, eu vou desistir de perseguir. Então, a gente está recebendo um grande bem. Né? Quando o obsessor desiste de perseguir a gente vai ganhar paz de espírito. E a gente praticando o bem ainda mais, porque a gente vai atrair a influência de bons espíritos, e aquilo vai servir para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa saúde, até o corpo físico. Então, quando a gente faz o bem ao próximo, a gente está fazendo nós mesmos. Se a gente está fazendo mal, a gente está fazendo nós mesmos. Né? Esse é a lei de causa e efeito. O que a gente faz para o próximo, a gente recebe da natureza, da nossa consciência, do nosso coração, dos fluidos espirituais. O bem ou o mal, sempre volta para nós. Então, fazer o bem, a gente está trabalhando para nós. E para os nossos familiares. Né? Você está fazendo uma campanha de quilo, eu disse, olha, seus filhos veem aquele exemplo. E muitas vezes as pessoas, eu conheço muitos legionários que convidam os filhos, que trazem os filhos para fazer a campanha do quilo, fazer uma visita aos hospitais, um evangelho no lar, convidam os filhos. Então eles vêm, vão sendo educados no evangelho, e a melhor coisa que tem é você educar a sua família no evangelho. É a melhor coisa que tem. Por quê? Porque você vai evitar muitos problemas morais dos seus filhos, quando você traz eles para o evangelho. Quando você faz o evangelho lá e convida eles, dá um livrinho para eles lerem, histórias infantis, né? Às vezes você não pode comprar no meio, mas junta um pouquinho, sabe, vai acontecer, um dinheirinho extra, vem. Tem um livro de criança aí, Silvio? Não tem não. Dá para você comprar lá na livraria um livro de criança para eu comprar aqui. Eu estou dando uma sugestão. Né? Aí leva, dá para a gente, seu filho, uma alvorada cristã, quando ele estiver jovem, né? Ou tiver mais ou menos de idade, se ele souber, você lê as histórias para ele. Né? O Pai Nosso, psicografado por Chico Xavier, você lê uma história para ele, para ela, para ele. Vocês vão fazer uma prece, meu filho, aqui em casa, venha fazer oração. Né? Então, tudo isso são benefícios imensos para a nossa família, que a gente não deve desistir. Agora, a lição aí, Silvio, se eu tivesse pensado antes,
Se vocês tivessem dito assim, olha que você quer falar sobre órfãos, aí eu disse, rapaz, eu quero. Mas eu tenho um problema nessa lição. É porque eu nunca socorri um órfão diretamente, assim, por minhas próprias condições, tirar ele da rua e botar numa casa. Eu não socorri. Quer dizer, eu não tenho um exemplo para dar para você assim diretamente. Mas eu lembro que certa feita eu tive uma experiência. Porque as nossas casas de amparo às crianças hoje, elas não são mais orfanatos. Elas são creches. A gente faz campanha aqui para o Senado de Casa de Maria, para o Zé Menezes, para o Lar de Cristo, são creches. São creches. Tem várias creches espíritas, muitas vezes a gente faz campanha para eles. Mas antigamente era o orfanato. Então tinha orfanato sacerdote. Os meninos ficavam internados 24 horas, todo dia de semana, sábado, domingo e assim feriado. Então era chamado orfanato, Ceci Costa, etc. Tinha um orfanato, então a gente fazia campanha para lá. O que eu observava, isso eu tinha 18, 19, 20 anos naquela época, né? A escola do que trabalhava assim, para lares de idosos e orfanatos. Então a gente visitava os orfanatos, aí a gente viu um casal, o marido e a mulher, tomando conta de 40, 50 crianças. Tinha algumas auxiliares, mas essas auxiliares vinham, davam o seu expediente lá e iam para casa. Normalmente ficava o peso em cima do casal e muitas vezes em cima da mulher. Então, o que a gente via naquela época? A gente via um estresse muito grande. Eu estou contando essa história, Silvio, para dizer que a assistência social ela vai evoluindo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Então, o orfanato era internado e era um estresse. O presidente do orfanato e a mulher dele não tinha férias, não tinha dia feriado, não tinha nada. Era todo dia cuidando de 40, 50 crianças. E muitas vezes não tinha muitos recursos. A gente fazia campanha, mas às vezes faltava alguma coisa. Às vezes o diretor do orfanato chegava lá desesperado, está faltando comida para as crianças. Então aqui era um estresse contínuo. O orfanato ele não tinha estrutura. Hoje em dia existem instituições que elas se organizam administrativamente, filantropicamente, e elas planejam a instalação de instituições que têm até um trabalho de internação de crianças. Existe ainda. Mas são casos específicos. Por exemplo, lá em Recife, do IPSEP, tem o Lar Paulo de Tarso. O Lar Paulo de Tarso, ele recebe crianças que os pais se desequilibraram, não puderam criar as crianças. Às vezes cometeram abuso, excesso contra as crianças, às vezes abusado de menores, tira a criança do poder, do pátrio poder, da mãe e do pai. Né? E aí tem o lar lá em Wixer, que é dirigido inclusive por uma pessoa que eu já veio aqui, que é o Geisler West. Né? Então o Gel ele cuida dessas crianças que são órfãos de pais vivos. Né? Então a gente conhece esse trabalho, é um trabalho organizado. É um trabalho que tem, de alguma forma, recursos. Né? Então tem as tias que cuidam. Né? Então é uma estrutura diferente, que não é, pelo que eu vejo lá, quando eu vou lá visitar, não é uma estrutura estressante. Tanto assim que o Gel de noite vem visitar o centro. Então assim, ele não está 24 horas lá com as crianças. Tem quem fique, tem pessoas em rodízio, tias que ficam em rodízio. Então, é uma estrutura que tem condições econômico-financeiras, que tem estrutura administrativa para dar assistência a essas crianças. E tem caridades fantásticas lá. Tem exemplos maravilhosos de crianças órfãs de pais vivos. Né? Então, existem essas situações. Agora, como eu disse a vocês, eu tive uma experiência na época que existiam orfanatos espíritas que a gente fazia campanha de vida. Certa feita, chegou um rapaz para falar comigo e disse assim: olha, tem um menino abandonado. Tem um menino abandonado.
e que está lá em casa, mas eu não tenho como criar, a gente tem que encaminhar. Aí o que eu fiz? Eu falei com o diretor do orfanato Ceci Costa e Bezerra Menezes. Né? E aí eles disseram, não traga o menino para cá, a gente levou lá para o orfanato Ceci Costa. Aí o diretor disse, rapaz, o menino dá um trabalho terrível, porque o menino ele tem um pai vivo, mas o pai se separou da mãe, né? Casou novamente, a mãe dele deixou a família e foi para o interior, viajou para o interior. E o pai não quer recebê-lo em casa, porque ele disse que não tem condição de criar. E o menino está na rua. Aí, o que você vai fazer? Bom, eu levei para o orfanato Ceci Costa. Aí chegou lá no orfanato Ceci Costa e eles disseram, isso o menino dá um trabalho enorme. Vamos ver se a gente muda de lugar essa criança. Então, se levou lá para o orfanato Bezerra de Menezes. Aí, ficou lá um tempo no Bezerra de Menezes, o menino fugiu. Só que antes da gente levar essa criança para esses orfanatos, eu fui falar com o pai. Onde é que seu pai mora? Mora lá no Ibura. Você sabe o local que ele mora? Sei. Aí, na época, a gente não tinha carro e pegou ônibus. Aí eu peguei um ônibus, fui com o menino, fomos lá no Ibura, aí veio por aqui a casa do meu pai. Ele veio até lá. Cheguei lá, o rapaz, o pedreiro. Aí ele olhou para. Aí eu olhei, você pai, você conhece essa criança? Conheço, meu filho. Aí ele disse, sustenta o menino, eu disse para ele, está aqui o menino para você criar. Aí ele olhou para o menino e disse, eu não posso ficar. Mas rapaz, você vai abandonar seu filho? Não posso ficar. Aí aquele menino olhando e o pai dizendo, eu não posso ficar com o menino. Aí a nova esposa dele saiu da casa e disse, a gente não pode ficar com ele. Aí a gente voltou e colocou o menino no orfanato. Deu trabalho, até porque o impacto emocional. Né? O pai disse, você está abandonado, não dou amparo para você. Né? A nova mulher disse, você está abandonado. Né? Então o menino ficou um órfão de pais vivos. Aí eu sei que desapareceu. E a gente não teve mais informação. Ele fugiu, a gente colocou no orfanato, ele fugiu do orfanato e depois a gente não soube mais dele. Então foi a única ação, vamos dizer assim, que nós participamos assim, de um amparo direto. Né? Tivemos outras ações assim, de uma forma um pouco direta também. Né? Mas, assim, eu particularmente, eu acho uma caridade imensa você adotar um órfão, né? E é o próprio livro diz, é uma caridade imensa você tirar uma criança do abandono e você dar abrigo, dar alimento, dar educação e tirá-lo do risco do vício, porque uma criança abandonada sem ninguém, ela pode cair na mão dos malfeitores, que vão ensinar ele para praticar o mal. Né? Então, se a gente consegue tirar ele desse risco, é um bem imenso que a gente faz. Agora, eu também gostaria de contar outra experiência com relação ao orfanato. Quando nós tínhamos aproximadamente 17 para 18 anos de idade, nós fizemos parte de uma instituição espírita lá em Campo Grande, o Senato Espírita Casa de Maria, que ele tinha aproximadamente 10 anos de fundado. Quando nós chegamos aqui em Recife, fomos frequentar o Senato Espírita Casa de Maria. Ele tinha mais ou menos 10 anos de fundado. Na verdade, ele tinha saído de outro centro espírita, que nós conhecemos os dois, né? Era o Tabernáculo Espírita Apóstolo de Cristo, aí um grupo saiu do tabernáculo e fundou o cenáculo. Né? Mas quando nós chegamos, como eu disse a vocês, ele foi fundado em 1964, nós chegamos lá em 73, 74, começou a frequentar lá. E aí, com o tempo, a gente começou a frequentar o centro, era uma alegria muito grande, a gente assistia as vovozinhas pobres, dava uma comidinha nelas, era uma alegria enorme. Você pegar uma comidinha, né, que a gente, na época de São João, a gente fazia canjica e pamonha, de manhã, no São João. Aí, de tarde, as vovós iam lá, e a gente fazia filinha aí, e entregar canjica e pamonha para as vovozinhas.
Rapaz, e é como eu disse a você, eu tinha mais ou menos 17 anos quando eu tive essa primeira experiência. O dia que eu distribuí canjica e pamonha para as vovós, a primeira vez, eu fui tomado de um sentimento de felicidade imenso. E depois, hoje, eu raciocinando sobre isso, era uma felicidade que eu não sabia que você dá uma comidinha para a vovós pobres, dá uma felicidade imensa daquela. Eu descobri na juventude, né? E até na brincadeira eu digo, poxa, vocês não me avisaram que isso aqui dá uma felicidade enorme, você ajudar as vovós, né? Aí nós nos integrando lá na mocidade, no Senato, na Casa do Marido, e aí daqui a pouco o pessoal começou a conversar. Olha, essa instituição faz 10 anos que foi fundada com o objetivo de criar um orfanato para meninas. Só que a diretoria não colocou em ação. E faz 10 anos que ninguém se mexe, ninguém fala mais nada. Aí aquilo mexeu comigo, com o pessoal da mocidade. Aí o pessoal da mocidade começou a falar no assunto. Né? Começou a falar e tal. Aí teve um cidadão, que é diretor, gente de primeiríssima qualidade, chamado Fernando Mendes de Oliveira, hoje está no mundo espiritual. Naquela época que nós tínhamos lá com 17 anos, ele devia ter 40 para 50 anos. Aí ele assumiu a presidência, e como o pessoal estava fervilhando aquela história, poxa, o Senado não fez nada, não fundou o orfanato, nem nada. Aí aquela conversa começou a correr no centro. Né? Aí ele disse assim, eu vou fundar. Fernandinho. Né? E aí a gente começou a fazer movimentação, inclusive campanha do quilo. Nós fizemos campanha do quilo, autorizado pela escola do quilo, de ponto. Né? Que hoje em dia o pessoal faz no sinal de fazer os passantes nas calçadas. Né? E no centro de Recife. E aí a gente fez várias campanhas. Todo sábado a gente fazia campanha para juntar dinheiro para construir o orfanato. Né? Aí depois também pedimos ajuda, teve gente com mais condição financeira que ajudou também. Aí começou a construir um prédio. Quando estava construindo um prédio, aí veio uma ordem judicial que não era mais para se criar orfanatos, internatos e se creches. Por quê? Porque se observou que a maioria das crianças internas dos orfanatos, muitas vezes elas não eram órfãs, elas eram abandonadas, às vezes tinha mãe, às vezes tinha uma tia que podia criar, às vezes tinha alguém que poderia amparar aquela criança na sua casa e adotar aquela criança. Então, se criou escolinhas do dia todo, que é a creche. Né? A mamãe ou a tia, que era responsável, deixava a criança na creche, de manhã, ia buscar no final da tarde. Ela podia trabalhar, fazer alguma coisa, no final da tarde voltava, pegava a criança e levava para casa. Então, aí os orfanatos foram evoluindo para a creche. E hoje o que acontece? A creche, ela é uma instituição que ela não é estressante quanto o orfanato era, que eu falei para vocês, que o orfanato era muito estressante para os diretores, né, principalmente para o casal tomar conta. Então hoje o pessoal que é administrador da creche, administra, tem as suas auxiliares, os seus auxiliares durante o dia, final de semana fica lá com a casa, né, e não desvincula a criança da família. Isso é muito importante também, porque como eu disse a vocês, antigamente tinha orfanato, mas nem todas as crianças eram órfãs. Então, volta para a família, porque a união da criança com a família é algo muito importante. Né? A ruptura, a separação da criança da família é problemático. Por quê? Porque o amor materno é um amor insubstituível. Você pode ser uma tia e pode adotar e pode ter até virou muito do coração. Pode acontecer. E acontece também. Mas normalmente o aconchego da família, seja família carnal ou seja família adotiva, é um ninho de amor que forma a criança, que forma o jovem e que vai fazer com que ele se desenvolva. Tem até um livro psicografado por Divaldo Franco,
que eu não lembro bem o nome, eu tem uma capa azul de Manuel Flamengo Miranda. Se eu lembrar da história, do título de vocês, ele diz lá: o amor que se dá à criança, ele vai servir de elemento para ela se desenvolver e ela amadurecer. Aquela pessoa que não recebe um amor suficiente na infância, ela fica uma criança, um adulto imaturo. É mais ou menos isso. Então, isso é uma lição psicológica, que é estudo de Divaldo Franco, psicólogo Divaldo. E eu disse, poxa, eu estou aprendendo até psicologia, lendo livros espíritas, né? Então, você vê que o amor é fundamental. E o vínculo, a família, é o melhor ambiente para se criar uma criança com família. Essa família pode ser só da mãe. Só a mãe e a criança é família. Meu pai não está por alguma razão, mas foi a mãe e uma criança é família. E é o local melhor que tem para o desenvolvimento da criança e do jovem. É junto daquele e principalmente daquela que ama. Entendeu? Então, é a melhor escola. Eu até, certa feita, eu estava conversando com o meu espírito sobre a lei do trabalho. Né? A lei do trabalho, o livro dos Espíritos, que fala sobre a necessidade do trabalho, o trabalho é uma necessidade, a gente tem que manter a nossa sobrevivência e tudo mais, mas o trabalho, a importância do trabalho é além de ganhar dinheiro. Tem até uma mensagem de livro de Pietro Baldi, que é a grande síntese, que diz assim: o dinheiro é o refúgio do trabalho. O dinheiro é o refúgio do trabalho. O que é refúgio? É o resultado menos importante. O mais importante é o desenvolvimento intelectual e moral. O relacionamento é o serviço que você presta ao próximo. Porque sempre quando a gente trabalha, a gente vai fazer algo ao próximo, para alguém, o seu cliente, o seu patrão. Você vai fazer algo a alguém. Então, isso que você oferece, quer para o seu cliente, quer para o seu patrão, é o mais importante. E a tua aprendizagem, que muitas vezes é uma aprendizagem de paciência. Você vai conviver com as pessoas. Né? Então, o trabalho é desafiador, muitas vezes. E às vezes um chefe é arrogante, aí pode te humilhar. Você se receber aquilo ali com paciência, com perdão, você aprendeu. Se você for um chefe, você vai aprender a tratar bem, a orientar bem, a saber administrar de forma humana. Né? Que é um grande desafio, não é fácil. Não é fácil. Né? Eu mesmo acho difícil. Você diz, poxa, não sei quantos anos de espiritismo, está com 50 anos de espiritismo e ainda não sabe colocar todo o evangelho na prática. É desafiador. Sempre desafiador para nós. Mas é importante o quê? Que quando a gente for para o trabalho ou acordar, a gente ore, peça inspiração e orientação a Deus, para a gente tentar desempenhar da melhor forma possível. Então, o trabalho, o mais importante do trabalho não é o dinheiro, é o que você aprende, é o que você serve, é o que você exercita a virtude do Evangelho. É aí que você cresce realmente. Né? O dinheiro vem porque a gente precisa, né? Mas existem trabalhos que não são remunerados e são muito importantes. Por exemplo, ser mãe. Eu digo a você, minha mãe ela não trabalhava. Né? Hoje em dia muitas mulheres trabalham, né? Profissionalmente. Mas antigamente quase nenhuma mulher trabalhava, na época que eu era criança. Então minha mãe, por exemplo, não trabalhou. Agora eu digo para vocês, foi um trabalho importantíssimo de fazer serviço de casa, cuidar das crianças, educar as crianças e dar bons conselhos. Eu até hoje me lembro, mamãe diz, aquilo às vezes reflete, olha, se comporte bem, seja responsável, seja honesto, tudo aquilo a gente vai ouvir na mãe, né? Dizendo, aquilo ali é fundamental, o carinho, o amor e o bom conselho que a mãe dá, e o pai dá, e o bom exemplo. Aí aquilo vai ficando na alma da criança. Então, esse é o mais importante trabalho que existe na Terra. E é o trabalho, às vezes, de uma mulher pobre. E eu digo assim, esse trabalho da mulher pobre é mais importante do que o trabalho do presidente da República. Dos mais importantes juízes. Esse é o trabalho mais importante. É o trabalho da mulher com a criança, com amor. Né? Esse é o trabalho mais importante.
Agora vamos voltar um pouquinho para o. Então, aí seu Fernandinho construiu lá o Lar das Crianças, e hoje é uma creche muito bem administrada. Seu Fernandinho foi no mundo espiritual, nós já tivemos notícia dele no mundo espiritual, mas chegou o casal lá e está cuidando lá da creche maravilhosamente bem. Agora, eu quero confessar uma coisa para vocês. Quando eu tinha ali meus 17, 18 anos, que disseram assim, vamos construir um orfanato, eu era presidente da mocidade, lá do cenáculo, né? E eu digo, poxa, eu sou diretor da casa. E eu, nos meus 18 anos, eu vou enfrentar um trabalho de orfanato. Rapaz, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei cuidar de criança, não sei tratar de criança, não sei. Eu sou totalmente ignorante disso, eu sou incompetente. Isso tudo funcionava na minha cabeça, não dizia para ninguém. Né? Mas aquilo me causava uma aflição, uma sensação de incompetência, de impotência triste. Mas veio a construção do orfanato, veio depois a construção da creche. E vieram os diretores, sabe qual foi a grande resposta às minhas aflições? Foi o trabalho das mulheres. Porque quem sabe gerir um orfanato, uma creche, são as mulheres. O homem até sabe um pouco, mas é mais uma função de apoio, vamos dizer assim. Pode ser até um presidente, mas a mulher sabe mais, cuidar melhor. Ela sabe mais o que deve ser de higiene, o que deve ser, como cuidar de uma criança, como educar uma criança. A mulher sabe mais do que o homem. Eu digo assim, às vezes para o homem, para o marido, às vezes a mulher é chata, né? É a higiene que é exigente e tal, não sei o que, poxa, mulher é chata. E eu tenho que aguentar essa chatura. Você aguenta, por quê? Porque aquilo vai fazer você evoluir espiritualmente. Mas é importante também você reconhecer a importância da função da mulher. Numa estrutura qualquer, numa creche, num lar, né? E é preciso que nesses ambientes a gente ore, a gente faça o evangelho. É fundamental. Então, um lar de crianças, ou de idosas, ou de um lar de recuperação de dependentes químicos, como existe. Nós, no dia desses, estamos no centro espírita, que eles internam dependentes químicos. As pessoas vão assistir a palestra e, como você vê, estão ali os dependentes químicos autorizados legalmente, com todas as exigências legais. Né? Esse centro que eu fui foi em Minas Gerais. Nós fizemos a palestra, inclusive falando sobre a campanha do tudo lá também. Então, em qualquer ambiente, é preciso o evangelho. É fundamental. Boa administração, mas evangelho. É fundamental. Porque você mantém a boa assistência espiritual. E sem boa assistência espiritual, as coisas não funcionam bem. Tem que ter boa assistência espiritual. Né? Evangelho, seriedade, dos princípios morais do Cristo. Isso é fundamental. Agora, eu falei para vocês assim, da minha incompetência. Né? Esse casal que está agora dirigindo o Cenáculo Espírita Carolina Maria, quando eu estava lá no Cenáculo, eles ainda não eram espíritas. Né? Eles estavam namorando. O casal estava namorando. Aí o rapaz, que já era noivo, né, dessa senhora, ele dizia que hoje é uma senhora, ele dizia assim, meu amor, quantos filhos você quer ter? Aí naqueles colóquios amorosos, né, dos noivos, aí ela dizia assim, 100. O quê? 100? Perguntou ela, ele achava que aquilo era uma brincadeira, né? Aí passava os dias, meu amor, quantos filhos você quer ter? Aí ela respondia, 100. Que negócio estranho, né? Eu acho até interessante, porque eu tenho uma simpatia, até uma gratidão pela dúvida, porque aquelas minhas aflições, aquele meu sentimento de incompetência de administrar um orfanato, bateu em mim, e bateu porque eu era incompetente mesmo, completamente incompetente, não sabia fazer. Mas eles chegaram depois de se tornarem espíritas, assumiram a creche, que o orfanato é creche, e essa senhora está lá, é a cabeça de frente, já criou mais de 100 crianças.
Ou seja, são meus filhos e já criou mais de 100 crianças. Então, vocês vejam que ela, vamos dizer, eu quero 100 filhos, ela nem era espírita ainda, ou seja, já era um compromisso espiritual. Ou seja, naquela época que a gente estava esquentando a cabeça para saber como é que é administrar um orfanato que ele não estava nem construído ainda. Né? Aquilo ali estava planejado no mundo espiritual. Já tinham os dois reencarnados que iriam assumir e, durante anos a fio, administrar bem. Né? Ou seja, nasceu no alto, nasceu na espiritualidade, esse trabalho. Né? Então, pessoal, eu estou com medo de passar a hora, eu não estou vendo nem relógio. Ah, estou vendo ali, agora. Pois é, pessoal, então, assim, esse trabalho. Agora, é possível a gente ajudar de uma maneira assim, indireta, uma criança órfã ou uma criança abandonada, que não é órfã, que tem pai, que tem mãe, mas que foi largado por alguma razão. Muitas vezes os pais se tornaram incapazes, como eu disse para vocês, às vezes cometeram violência, às vezes se misturaram com drogas, foram fundo na droga. Né? Muitas vezes quem toma conta mesmo da criança era a mãe, que o pai já foi embora há muito tempo. Né? Então, assim, às vezes a mãe também se mergulha na droga e fica completamente incapaz de criar uma criança. O que a gente pode fazer? Primeiro, a oração é importante. Nas nossas orações, vamos nos lembrar dos órfãos, vamos nos lembrar das famílias que se encontram em conflito. Já é uma primeira ajuda nesse sentido. Né? Hoje em dia, existem programas dentro do Espiritismo, isso foi iniciado a Federação Espírita Brasileira, e tem até federações até no exterior que adotam o departamento da família. Né? Não sei se vocês conhecem. Eu não tive a oportunidade de me aproximar. Mas por quê? Porque a família é uma célula que, se você cuidar dela, se você trabalhá-la para que ela dure, né, para que ela persista, pode ser uma família pobre, né, mas se você dá um apoio material, uma cesta básica, né, e você faz uma prece, se você ensina aquela família a se lembrar de Jesus, você já está ajudando na estruturação daquela família. E você está evitando de que aquela família depois se desestruture, você está trabalhando para que ela não se desestruture, para que as crianças não fiquem abandonadas, que os jovens não fiquem abandonados e que não se misturem com drogas. Ou seja, a gente muitas vezes, rapaz, para tirar uma pessoa da droga é difícil. É muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. É difícil. Então, a pessoa diz, é melhor prevenir. Então, eu defendo muito essa história. Vamos dar uma cestinha básica, né? Vamos ensiná-la a orar. Vamos levar uma mensagem. Né? Se possível, até vir ao centro espírita para ouvir o Evangelho. Então, esse trabalho ele vai evitar esses problemas. Né? Para ilustrar, vamos imaginar, porque, como eu falei para vocês, pode existir órfãos de pais vivos. Né? Imagine uma história que acontece muito dessas histórias por aí. Imagine que tem lá uma família, pai, a mãe e filhos. Né? E por alguma razão, que seja culpa ou não seja culpa, né? Vai o pai preso. O pai cometeu algum erro, foi preso. Ok? A mãe não tem trabalho. Só foi educada a cuidar dos filhos. De repente fica numa situação complicada. É bem verdade que existem leis que permitem o salário reclusão das famílias. Mas existem limites. Não é toda a situação que recebe. Nós conhecemos um caso que as pessoas não conseguiram o salário reclusão. Né? Então, o que acontece? Rapaz, eu quero lá saber, o cara se cometer um crime, ele merece sofrer mesmo. Tudo bem, tá lá. Vamos imaginar, né, a situação lá do pai. A gente não está raciocinando nesse sentido. O espírita,
ele deve cuidar do amor ao próximo, ainda que seja um malfeitor. Então a gente até orar por ele é o nosso dever. Mas independentemente de ele ter feito, ou não ter feito, ou ter sido engano, que às vezes acontece, né? Tá lá as crianças que nessa encarnação não fizeram nada para ficar abandonadas. É possível a gente levar uma cesta básica? É possível a gente tentar pegar aquela mãe e encaminhar para um trabalho? É possível a gente encaminhar aquelas crianças para o Evangelho, seja onde for, no centro espírita, numa igreja católica, numa igreja protestante? É possível? Pode ser possível, se a gente tiver uma equipe que trabalhe aquela assistência, né? E de certa forma, a gente está dando assistência a um órfão, a um meio órfão, que o pai foi preso, vamos supor, ou o pai morreu, ou o pai foi preso. Um órfão temporário, depois o pai volta, né? Então, a gente pode fazer alguma coisa, embora, como eu disse, o grande desafio é a gente pegar uma criança órfã e dar teto, e dar alimento, e dar educação. Mas eu queria dizer, eu estou dando só histórias teóricas, né? Histórias teóricas, mas que a gente, em todo trato, de qualquer situação, é importante a gente colocar o Evangelho acima de tudo e fazer o que a gente puder, mesmo que seja uma prece, ou algumas preces. Eu fiquei muito feliz em saber que o centro ele é um centro de atividades completas, ou seja, tem até passe e mediunidade. Isso é muito importante, porque o trabalho da mediunidade é um trabalho de assistência aos sofredores. Muitas vezes eles se transformam, né? A gente às vezes não vê o trabalho completo aqui, porque o trabalho da mediunidade, do esclarecimento aos irmãos necessitados, sofredores, é um trabalho que é uma extensão do alto. Na verdade, a casa ela tem uma raiz no mundo espiritual. Se você disser assim, ó, se eu for desencarnar, eu espero que eu tenha condições espirituais de dizer, cara, eu quero me lá para o garrafe, no mundo espiritual. Né? Aí, olha que beleza, aqui tem os meus espíritos, Cristiano e Silvio, vocês vão demorar para chegar, porque eu vou antes, né? Mas, depois de algum tempo, olha meus amigos aqui chegando, né? Então, é um amparo, uma bênção no mundo espiritual. E essa casa, que é a raiz dessa casa aqui, né? Que essa casa nasceu do alto, foi Deus que quis, foi a espiritualidade superior que quis. Por quê? Porque ela já existia no mundo espiritual, né? Então, essa unidade do mundo espiritual é que faz um trabalho mais extenso. À noite, muitas vezes, com o desprendimento dos médiuns, né, se reúnem nessa realidade espiritual e o trabalho dos espíritos de doutrinação e de recuperação dos espíritos continua. Então, o que acontece? A gente muitas vezes conhece, eu tenho experiência também atual, né? A gente conhece famílias com problemas. Mas vamos morar lá no centro espírita, por favor deles. O trabalho tendo condições, os orientadores espirituais, traga eles aqui para a gente fazer a prece por eles. A gente tem feito lá. E dando alguma assistência material dentro do possível, dentro daquilo que eles podem. Né? A gente tem visto pessoas se recuperando. A gente tem visto famílias se recuperando moralmente. Ou seja, você evitou a desagregação familiar. Então você evitou uma criança abandonada, você evitou um jovem abandonado no futuro. Então, assim, prevenir é melhor do que remediar. Eu vou dizer uma coisa a vocês, que às vezes eu fico pensando, será que eu devia dizer ou não? Eu não sei se eu devia dizer ou não. Está gravando aí, mas eu não sei se vou publicar. Depois você me diz se eu devo ou não devo publicar. Meus pais, eles são naturais da Bahia. Minha mãe é natural de uma cidade que fica perto do centro urbano chamado Saúde. Jacobina, Saúde, é um sertão da Bahia. E minha mãe nasceu numa cidade chamada Caldeirão Grande. Ou seja, é um buraco, vamos dizer assim. Hoje é independente, mas antigamente não. Minha mãe nasceu lá em Caldeirão Grande. Né? Meu pai nasceu
numa cidade chamada Cruz das Almas. Já é uma cidade um pouco mais conhecida, perto da área metropolitana lá. E meu pai era, inclusive, filho de árabe, né, com índia. Minha avó era índia, quando eu morei em Índia, meu avô era sírio, veio lá do Oriente, eles se casaram, meu pai nasceu com meus filhos também. E meu pai, com 6 anos, ele ficou órfão de mãe. Minha avó se suicidou. E quando ele tinha 9 anos, ele ficou órfão de pai. Dizem que meu avô morreu de saudade do Oriente. Aí ficou órfão. Um senhor cuidou dele inicialmente. Depois eu volto para o meu pai para contar a história dele. Rapidinho, não vou passar da hora. Até 8h30, ou já passou? Até 8h30, né? E minha mãe, lá no Caldeirão Grande, também ela ficou órfã de pai e mãe. Quem cuidou dela foi a avó, né? E aí ela dizia assim, poxa, eu vou ficar só, vou ter que sobreviver, o que eu vou fazer? Aí, na cabeça dela, ela dizia assim, não, eu vou ser freira, porque aí eu tenho a garantia da sobrevivência. Ela entrou numa escola religiosa, né? Depois foi para Salvador, lá para o convento da Lapa, vocês devem ter ouvido falar, né? O convento da Lapa é um convento que Joana Angélica de Jesus, ela era freira lá e os holandeses, os portugueses, derrubaram a porta e esmagaram ela. Foi nesse convento que o mamãe ficou, né? E depois, outras escolas religiosas lá, mamãe frequentou, como órfão. E meu pai ficou órfão, né? Cuidado do vovô, que era um vovô adotivo, mas chegou um ponto que ele foi para Salvador. Quando ele foi para Salvador, ele tinha de 11 para 12 anos. E era um órfão. E aí, graças a Deus, ele foi amparado por uma freira, que é uma freira conhecida, é a Irmã Dulce, né? Então a Irmã Dulce criou meu pai, até ele arranjou um emprego. E com esse emprego ele sustentou a família até eu ficar grande. Ou seja, se não fosse a Irmã Dulce, talvez eu fosse um xeracó, eu não sei, né? Eu fico até pensando assim. Então, assim, a nossa família, e mamãe depois deixou com ele, então ele casou com o papai. Mas mamãe viu Irmã Dulce reformando o galinheiro da janela lá no quintal do convento para construir uma casinha e amparar os necessitados. Mamãe viu a Irmã Dulce construindo essa casa. Depois ela se juntou com o papai. Posteriormente eu fui visitar a Irmã Dulce. Quando eu já era casado, minha esposa estava grávida, eu fui lá visitar a Irmã Dulce. Quando eu cheguei no hospital Santo Antônio, era um hospital que tinha uns 3 ou 4 andares, uma construção simples, pintada, né? Não tinha cerâmica, era uma construção pintada. E quando a gente vinha chegando, minha esposa grávida, meu filho mais velho, aí lá estava a Irmã Dulce, uma mulher baixinha, uma freira baixinha, e dando alguma coisa às senhoras pobres, né? Ela está praticando a caridade, de alguma maneira. E quando nós fomos chegando perto, ela, opa, tem estranho aí ficou quietinha, né? Aí, Irmã Dulce, a senhora queria conversar com a senhora, tá? Meu nome é Isoláquio Gustavo Filho. Aí ela disse, eu lembro do seu pai. Aí eu vamos conversar. Aí ela me levou, sentou, me virou, eu sentei na frente dela, a gente conversou um pouquinho. Aí eu queria conhecer o hospital. Aí eu fui com minha esposa, minha sogra também, nos conheceu. Eu fiquei impressionado com a simplicidade, a higiene. Muita gente, muitos doentes lá. Aí quando eu desci, que a gente ia se despedir da Irmã Dulce, a gente foi conversar. Aí eu falei que eu fazia a campanha do Quilo, né, aqui em Recife. Aí lá eu já ouvi falar. Então, na verdade, a campanha do Quilo ela foi copiada da Irmã Dulce. Pelo seu sobreiro lá no Rio de Janeiro, ele disse, tem uma freira lá em Salvador que sai pedindo na rua para os pobres. Aí ela já ouviu falar. Eu perguntei, só mais ou menos começou a fazer essa campanha na rua em 1935, eu dei um chute assim, né? Mais ou menos, ela disse sim, a campanha do Quilo no Espiritismo, quando ele pegou o gás dele, foi em 1938, ou seja, de fato ela fazia antes. Mas eu fiquei impressionado com a obra, né? Aí quando eu estava sentado assim, estava conversando com ela, eu disse, irmão, quantos internos tem no hospital? Porque eu vi tinha muitos, né?
Aí eu não consegui decorar, mas era um número entre 400 ou 600. E ela falou um número assim, vamos supor 400. Ela falou 400. Aí, quando ela falou isso, a minha cabeça funcionou rapidamente. Me lembrei dos orfanatos, aqui de Recife, com 50 crianças, que às vezes os diretores iam malucos lá na escola do Quilo, pedindo ajuda, porque não tinha comida para dar para o menino. Aí eu, 400, assim, isso girou muito rapidamente na minha cabeça. Eu disse, meu Deus, como é que eu consigo manter? Aí fiquei admirado, assim, com aquele jeito de espanto. E disse, não, como é que a senhora consegue? Eu ia perguntar, como é que a senhora consegue? Na hora que eu comecei a pronunciar essas palavras, como é que a senhora consegue? Ela baixou a cabeça e disse, eu não, Deus. Mas ela falou com uma convicção tão grande que eu levei um impacto. Parecia um fluido que veio dela em direção a mim. Eu fiquei espantado com a sinceridade dela. Aquilo ali foi uma prova de sinceridade real. Ela disse, eu não, Deus. Desse jeito. E aquilo ali, para mim, foi uma mensagem de sinceridade. E é preciso que a gente saiba o seguinte, o benefício que a gente faz, nós somos só instrumentos, vem de Deus. Mas a nossa família está devendo maior assistência aos órfãos. Então eu ainda não teria condição de falar sobre essa mensagem, porque eu estou com essa pendência. Nós devemos assistência aos órfãos. Meus queridos, que Deus nos abençoe. Se a gente não pode fazer muito, façamos pouco. Nem que seja uma prece. Muita paz.